Professor Cláudio para mais um vídeo e hoje o tema é polígonos. Bom, polígonos são figuras geométricas planas formadas por vértices e arestas. Então, se eu pegar uma circunferência não é formada nem por vértices nem por arestas. Então, uma circunferência não é um polígono. Vamos aqui detalhar aqui para vocês. Vou trazer aqui a figura de um quadrado. Nesta figura do quadrado, eu tenho aqui representado as arestas, né? Eu tenho uma aresta, duas arestas, três arestas, quatro arestas. E tenho representado aqui o vértice. Então, o meu quadrado ele tem quatro arestas e quatro vértices. Vamos a uma outra figura geométrica aqui, um polígono. Eu tenho aqui um hexágono. Um hexágono, ele é composto de 6 arestas e 6 vértices, como representado aqui na figura. Uma aresta e representado o vértice. Os polígonos, eles são divididos nas seguintes categorias. Eu tenho aqui os polígonos regulares. O que são os polígonos regulares? São polígonos com arestas e ângulos com mesma medida. Ou seja, se eu tenho aqui um quadrado, onde todas as arestas desse quadrado medem 4 centímetros e todos os ângulos são de 90 graus, porque os ângulos internos de um quadrado são 90 graus, então eu tenho aqui um polígono regular. Trazendo aqui a figura do hexágono, né? Este hexágono, a medida das arestas tem 3 centímetros e os ângulos internos medem 120 graus. Então, assim, aqui também eu tenho um polígono regulares. Retomando, são polígonos com arestas e ângulos com mesma medida. Esses são os polígonos regulares. Agora eu tenho aqui os polígonos irregulares. Os irregulares são quando seus lados não são todos iguais e os seus ângulos internos não possuem a mesma medida, ou seja, nós vamos ter arestas de tamanhos diferentes e ângulos com medidas diferentes. Vamos pegar aqui o retângulo. Este retângulo aqui, ele tem 7 centímetros de base, né? Então, esta aresta da base tem 7 centímetros. Já essa aresta aqui da altura, ela tem 3 centímetros de altura, de comprimento. Então, eu tenho 7 centímetros na base e 3 centímetros na altura. E tenho aqui um ângulo de 90 graus. Apesar de todos os meus ângulos internos terem 90 graus, no entanto, as minhas arestas não possuem mesma medida. Então, trata-se de um polígono irregular. Passando aqui para este triângulo, eu tenho um triângulo aqui com 8 centímetros de base e 3 centímetros de altura. Ou seja, eu tenho arestas com tamanhos diferentes. E percebam aqui, ó, internamente, eu tenho os ângulos 90 graus, 60 graus e 30 graus. Como todos já sabem ou devem saber, a soma dos ângulos internos de um triângulo, elas precisam dar 180 graus. Então, 90 mais 30, 120, mais 60, 180. Agora vamos falar aqui do polígono convexo. No polígono convexo, o número de lados e de ângulos internos e externos e de vértices, ele é igual. Vou trazer um exemplo aqui. Se eu pegar este triângulo aqui, ó, eu tenho o número de vértices, né, que seria as pontinhas aqui, o encontro das arestas. Eu tenho as arestas e eu tenho os ângulos, ou seja, eu tenho 3 vértices, 3 arestas e 3 ângulos. Então, isto é um polígono convexo, onde o número de lados, né, ou o número de arestas, o número de ângulos, tanto externos quanto internos, e vértice precisa ser igual. Vamos a um outro exemplo aqui, ó. Trouxe aqui, ó, um pentágono, 1, 2, 3, 4, 5. Como o nome da figura é dado em função do número de lados que ela tem, então, se eu tenho 5 lados, eu tenho um pentágono. E percebam que eu tenho 5 vértices, eu tenho as 5 arestas e tenho 5 ângulos internos. E se eu
inscrever este polígono dentro de uma circunferência, eu também terei o mesmo número de ângulos externos. Vamos ao próximo. Agora eu tenho aqui o polígono não convexo ou côncavo. Eu vou ter um polígono não convexo ou côncavo quando existe intersecção entre dois lados não consecutivos. Exemplificando isso, eu vou trazer uma figura que melhor vai ilustrar. Pegaremos esta figura aqui. Nesta figura, trata-se de um polígono, porque ele é formado por vértices e arestas. E elas se encontram, né? É uma figura geométrica formada por lados e vértices com contorno fechado. Então, se eu pegar esta figura aqui, eu posso perceber que se eu prolongar esta minha linha aqui, eu vou ter intersecção com esta outra aresta. E por esta razão, não se trata de um polígono convexo, e sim de um não convexo, porque se eu estender qualquer uma das minhas arestas, algumas delas vão interceptar outras arestas. Então, tanto nesta aqui quanto nesta aqui, quando eu prolongo, eu tenho a intersecção de outra aresta. Por esta razão, é um polígono não convexo. Vamos a um outro exemplo aqui. Eu tenho este outro polígono aqui, que quando eu prolongo esta aresta aqui, ela intercepta outro lado desta figura. Da mesma forma que se eu prolongar esta aresta, ela também vai cruzar com a aresta do outro lado. Eu espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado e até um próximo vídeo.